Cássio no Cruzeiro. Quando será e o que falta para, em definitivo, concretizar, oficializar o goleiro Cássio como novo goleiro do Cruzeiro? Confere aí, sem antes vocês deixarem essa curtida no vídeo. Deixe o seu gostei, é de graça, vocês me ajudam, me apoiam, me motivam a trazer mais vídeos como esse. Não vai doer o dedo, hein? Desce a tela aí, ó, e deixa o like, eu desce o mouse aqui, ó. E deixa o like, você me ajuda demais. Atenção, odd 4 pro Fluminense vencer o Cerro Porteño no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. Quero começar atualizando vocês sobre a novela envolvendo Cássio, Corinthians e Cruzeiro. A última novidade, Corinthians aumentou para 3 anos a proposta feita ao Cássio, ou seja, Timão igualou a oferta que o Alexandre Matos havia feito na semana passada. Isso não mudou a situação do goleiro. O Cássio segue decidido a trocar o Corinthians pelo Cruzeiro na metade do ano e a ideia é que essa negociação seja sem custos. Quero ajudar vocês a entenderem os motivos que levaram o Cássio a optar por sair do Corinthians mesmo tendo a possibilidade de 3 anos de contrato com a manutenção do atual salário no clube onde ele é ídolo. A questão da reserva tem pego demais. Uma pessoa do Corinthians me contou que o Cássio anda cabisbaixo, bicudo, chateado. Ele está muito incomodado por ser reserva do Carlos Miguel. Nessa terça-feira, na vitória por 4-0 contra o Argentino Júnior, o Cássio completou o 6º jogo seguido como reserva. Outra coisa que já o incomoda há algum tempo, pagamentos de direitos de imagem sempre atrasados. E o Matos deixou bem claro que no Cruzeiro isso já não acontece há bastante tempo e vai seguir dessa maneira com o Pedro Lourenço. Para completar, o Cássio se vê como meio que um bode expiatório. Qualquer coisa ruim que acontece no Corinthians e a culpa é sempre dele. E o Cássio tem certeza de que isso vai aumentar, vai se intensificar na gestão Augusto Melo. A impressão que o goleiro tem é de que todos os atletas ligados à antiga diretoria serão vidraças, serão sempre os principais alvos quando nos momentos de maior dificuldade. Foi também por isso que o Juliano, que o Renato, Augusto, que o Gil foram embora na temporada passada e é por isso que o Fagner deixará o Corinthians no fim desse ano. Então, diante desse cenário, Cássio segue decidido a se mudar para o Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma pessoa da nova SAF do Cruzeiro para perguntar se existe a expectativa de que o contrato possa ser assinado hoje. A pessoa disse que o Cruzeiro está em compasso de espera, enquanto o Cássio e o Corinthians resolvem a rescisão do contrato. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. O Antônio Oliveira falou sobre o Cássio, e o Cássio falou também rapidinho, passou na zona mista, uma frase ali, mas falou rapidinho. Vamos acompanhar o que eles disseram, para depois o Prats e o Eugênio também falarem um pouco do jogo e desse imbróglio, palavra feia, né? Imbróglio, Cássio, vamos lá. Essas questões será com certeza decidido entre a diretoria e o Cássio, que melhor que ninguém saberão dar a melhor solução à situação. Já lhe disse, a única situação enquanto técnico é dizer da sua importância, quer sobre o ponto de vista grupal, quer a sua capacidade, o seu talento dentro da sua área específica do goleiro, e sobre o ser humano fantástico que ele é e que tenho um enorme prazer de hoje já me considerar amigo dele, e um dia já vou morrer feliz por dizer que fui treinador do Cássio. Ou seja, ele não estava muito afim de falar o Cássio. Diga, Eugênio Leal, como é que o professor falou? Um dia eu vou poder falar com orgulho que... Vou morrer feliz porque fui treinador do Cássio. Que mais? O treinador que barrou o Cássio. Mas isso ele não falou ali. Ele não falou, mas né? Ele vai, se o Cássio sair do Corinthians, ele vai entrar para a história como o treinador que barrou o Cássio. Ou como treinador que deu chance ao Carlos Miguel titular. Também. Dos dois lados. Tá, mas ele está falando da história do Cássio. Sim, senhor. Não está falando da história do Carlos Miguel. Ele vai entrar para a história como treinador que barrou o Cássio e, em seguida, o Cássio saindo do Corinthians. É claro que ele não é o culpado. Ele cedeu a muitas pressões, todos os lados, e eu acho que do próprio Cássio. Naquele fatídico jogo da ida contra o Argentino Júnior, logo após o jogo, o Cássio diz com todas as palavras, olha, o problema sou eu, melhor seguir meu caminho. Ele falou, tem essa entrevista aqui para a ESPN, na saída do campo lá.
Se o time falha e o time vai mal e a bola estoura lá atrás e eu sou o culpado, se eu sou o culpado, se as pessoas acham que eu sempre falho, seguir o meu Disse caminho. até mais, se o time não faz gol, a culpa é minha, se isso, se tudo a culpa é minha, é melhor eu seguir o meu caminho. É isso. Não falou nem sair do time, ele falou Seguir sair o do meu clube. É isso, e é o que está acontecendo, né? Assim, ele inicialmente sai do time e agora o que parece sairá também do clube. Eu acho justo, porque o Cássio não estava sendo respeitado. A história do Cássio não estava sendo respeitada pela torcida do Corinthians. Por boa parte da torcida do Corinthians que estava fazendo críticas muito agressivas a ele. Então, para ele, pensando nele, ele tem que pensar nele próprio. Você é obrigado a ficar no lugar em que você não está se sentindo bem? Não está sendo bem tratado? Para não manchar a imagem que ele construiu ao longo de tantos anos como goleiro vencedor no Corinthians, as pessoas não ficarem dizendo que ele está ali fazendo hora extra e que tá atrapalhando, melhor para ele sair. Tá de boa, vai para outro clube. O Corinthians que, repito, na minha leitura, na minha observação, pelo que a gente percebe, pelo que a gente entende das entrevistas, do que a gente conversa com pessoas ligadas ao Corinthians, não há interesse da atual diretoria, comandada pelo Augusto Melo, de manter jogadores que tiveram íntima ligação com a gestão anterior. E o Cássio é uma das caras da gestão anterior, do grupo político que permaneceu por muito tempo no comando do Corinthians. Corinthians. Mais. É óbvio que um jogador com a história do Cássio, com a importância do Cássio, etc e tal, tem um salário alto. Né? Salário alto que eu digo, cada um ganha o que merece. Mas alto para os níveis do clube e para a dívida do clube, para os problemas financeiros do clube. Em outras palavras, o Corinthians não vai admitir. Mas se bobear, vai dar graças a Deus que vai se livrar do salário do Cássio até o final do ano. Cuidado, porque aí fica só com um goleiro titular e um garoto. E o Corinthians não está na condição assim de abrir mão graciosamente de um dos maiores goleiros do Brasil. Cássio é um dos melhores goleiros do Brasil. Pode não estar passando um monte de gente dizendo que o problema é ele que estava afundando. Ele realmente não vinha bem. Eu acho que as críticas eram exageradas, mas bem ele não vinha. Como o time também não vinha. Infelizmente as coisas tomaram esse caminho. Mas essa economia em cima do salário dele, lá na frente, pode ser uma economia burra. O Corinthians passa a ter um goleiro confiável e um goleiro, Donelli, para si, um goleiro promissor, com passagem em seleção de base, um goleiro promissor, mas não é um goleiro pronto. Então, isso pode se voltar daqui a pouco, essa economia de agora pode estourar lá na frente. O Corinthians daqui a pouco pode precisar de um goleiro, pelo menos ali junto com o Carlos Miguel, que está indo nesse momento muito bem. Você acha que o clube deveria se esforçar para mantê-lo até o final do contrato? Eu acho, até porque eu tenho uma filosofia de que o Corinthians precisa mudar essa história de acabar mal a história com os seus ídolos. O Corinthians é o clube da mágoa. Desde que foi fundado, o Corinthians tem mágoa de gente que foi muito importante para o clube, gente que sai mal. Há algumas exceções, eu acho que uma exceção, uma transição que foi bem feita, foi com o Danilo. Danilo foi um jogador muito importante para o Corinthians, talvez não no nível do Cássio, mas um jogador muito importante que continuou. Ele fez uma transição de carreira. Falou-se disso em relação ao Renato Augusto, por motivos outros não se pôde fazer isso, mas todo ídolo do Corinthians sai com barulho. É Neto, é Marcelinho, é Rivelino, os grandes saem com barulho. Edilson. Ralf. Uma hora tem que botar um ponto final nisso. Não pode ser para sempre o clube da mágoa. Mas, Prats, pelo jeito, acho que vai embora, hein? Eu tenho uma visão um pouco diferente, Abel. Diga. O Cássio vai sair do Corinthians se sair por opção do Cássio. Até que se prove o contrário, eu não vi nada que houvesse assim de maltrato, de desrespeito interno com ele, a não ser que apareça daqui a pouco alguma coisa. Ele recebeu uma bela proposta de um grande clube, uma possibilidade de jogar. Ele está na reserva do Corinthians hoje, a gente não pode perder isso de vista. O Cássio hoje é reserva do Corinthians. E não é normal um jogador do tamanho, da importância, da história do Cássio se incomodar em ficar na reserva? Sim, mas ele e preferir ser titular em outro clube quando recebe? Isso não é normal ou eu estou errado? Não, mas ele tem condição de brigar pela posição e tentar retomá-la no clube que ele joga. Você acha que ele está incomodado com a reserva ou com tudo que o levou à reserva? Então, mas eu acho que a reserva em si não está incomodando tanto. Mas aí que tá. Qual foi esse tudo? Ele foi desrespeitado internamente? Ele não teve apoio, não teve respaldo? Não, ele falou com todas as letras
Crítica. está sendo culpado por tudo que Mas acontece crítica de tá no ruim no clube. pacote, Abel. Ele não é o único culpado. Crítica tá no pacote da carreira dele. Assim como ele talvez é criticado hoje, já foi exaltado inúmeras vezes também. Campeão do mundo, campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, ou melhor, tricampeão brasileiro. Né? Ele não era titular em 2011, mas chegou em 2011. Certamente, O que ele quando ele quis foi dizer, campeão, quando o ele foi time está exaltado. mal, a culpa vai... Todas as críticas vão em cima de um eu só. não sei o que ele tem ele que, mas ouviu. eu acho que, por outro lado, eu estou defendendo e, por outro lado, vou atacar, entre aspas, ele tem que saber que os grandes nomes, os grandes ídolos, os maiores nomes de um time são sempre os que vão ser criticados nas derrotas. Claro. Não é Você isso? espera muito Sempre mais, assim. que você já teve resposta muito boa Se antes. a seleção argentina não ganha Copa, Mal. vai todo mundo falar mal de quem? Do Messi. Do Messi, é assim. Claro que sim. Se o Brasil não vai bem nos Neymar. últimos anos, quem que Neymar. recebe mais pancada? Neymar. Neymar. O que me parece... Faz que fica parte, né, claro da aí carreira dos grandes, não é isso? que a saída do Cássio é uma opção do Cássio. Tudo bem. Nesse Nada momento. contra. Nesse momento. Eu acho que sim, é uma Induzida a opção coisas- do Cássio, exatamente. Então, mas- em consequência Mas o que houve de ele não antes? estar Qual desrespeito que ele confortável no sofreu clube. no Corinthians? Ele não está confortável no clube, ele não está enxergando ali o melhor caminho. Aliás, ele já fez isso no início do ano, já fez críticas no início do ano. Se a gente voltar lá atrás, ele claramente não está confortável com o que tem acontecido no clube. Sim, é muito cruel. Mas o tempo passa para Uma todo coisa é mundo. você não criticar, assim, a diretoria não criticar o Cássio abertamente. Sim. Outra coisa é você criar um ambiente que não é o mais confortável para ele. Quando ele criticou no início do ano, só para lembrar o que o Eugênio está dizendo, foi aquela época em que houve várias trapalhadas da diretoria. Sim. Não é isso? Mateuzinho veio, mas voltou. Lucas Veríssimo foi embora. Não sei quem ia chegar. Gabigol vem, depois não vem. Lembra disso? Que teve várias trapalhadas ao mesmo tempo? Depois de um jogo, não me lembro qual, o Cássio realmente abriu a boca e criticou. Eu acho que assim, o assunto é complexo, porque você tratar de um ídolo, de uma marca, de alguém que representa o torcedor se vê no jogador, esse jogador vai virando de outro tamanho dentro do clube, e é muito difícil você tentar separar o quanto o ídolo, entre aspas, pode errar porque ele tem uma tolerância maior, o quanto tecnicamente ele caiu e é o momento talvez de trocar, porque o tempo passa para todo mundo. Infelizmente é assim, não para o Cássio. É para o Cássio, é para o Fagner, é para o Paulinho, é para todo mundo que o tempo passa. O Cássio de hoje talvez não seja o Cássio de 5, 6, 7 anos atrás. Né? E aí é um outro Cássio, a concorrência aumentou. Apareceu um goleiro mais jovem que ele, que no momento entrou e entrou bem no time. Não vai ter como sair agora o Carlos Miguel. Então, assim, me parece que internamente pode ter tido algum problema, ele pode não ter sentido o respaldo que sentiu anteriormente, problema com diretoria, houve troca de comando. Agora, ele é um jogador do Corinthians. Ele não é um jogador de um grupo político, por mais que ele seja talvez mais próximo de mais apegado a mais apegado a outro. Ele está saindo do Corinthians, se ele sair, por opção do Cássio. Eu não vejo nesse momento uma ingratidão do Corinthians com ele. Eu não vi isso daí. Mas, Eu não vejo dessa forma. mas não falta também um pouco de boa vontade, porque justamente porque o tempo passa para todo mundo, menos para a instituição, Sim, a instituição é que tem que se adiantar. claro. Fala assim, não, tem Isso eu um concordo plano plenamente. para você aqui. Né? Me parece que, como falou o Eugênio, a diretoria não faz lá muita força. Fez lá um movimento que a gente nem sabe direito que movimento é, mas quer é isso aí, me parece muito pouco. Me parece que a instituição tinha que se antecipar a essas coisas. A gente vive um tempo de muita polarização, né? Então, essa questão do Cássio, ela rachou a torcida do Corinthians. Eu nem sei até se rachou proporcionalmente, quem tá mais, mas o certo é que hoje você tem corintianos que fecham com o Cássio e corintianos que querem ver o Cássio pelas Mexer costas. com ídolo sempre é complicado, prof. Sempre é complicado. Eu respeito muito isso. O ídolo ele é diferente, talvez, do jogador que passou pelo Corinthians, jogador que passou pelo clube. O ídolo tem uma identificação por uma série de coisas. Então quem é que tem que tomar a O que frente? você Não? chama de fashion com o Cássio? Tem corintianos, só para eu entender. Fechar com o Cássio quer dizer o quê? Fechado com o Cássio, que querem o Cássio, que Querem que ele permaneça, mas não defendem como até titular. Contrato de 3 anos. Titular, esses que fecham com o Cássio, acham que se ele São os mesmos ficasse... que falaram, fora Cássio, sai Cássio. Não, são Cássio não dá duas- mais jogando. Tem essa banda. E quem defende a permanência do Cássio acredita que se ele tivesse centrado em retomar a posição, seria até uma questão de tempo. Resumindo o que vocês estão dizendo, os dois lados. Para mim, não é nada demais o Cássio querer ir embora. Recebeu uma proposta, não está satisfeito com a situação que Que ele mostra está. o valor dele, não ficou 15 dias no banco, já apareceu o clube. E o Corinthians Grande. também, Grande. o Corinthians também não está fazendo nada demais. Tem um outro goleiro com potencial.
Grande não, gigante. Respeito o Cruzeiro. Inicial, o Cássio não está no melhor momento. O técnico achou que estava na hora dele ir para o banco, ele vai para o banco, como qualquer jogador. Mas essa questão política que o Eugênio levantou envolvendo o clube, e que não é de hoje, quem conhece o Corinthians lembra que quando o Vadielu tomava o poder, a turma do Matheus dançava, jogadores ligados ao Matheus. Ou o contrário, quando o Matheus tomou o poder, jogador cujo padrinho de casamento era o presidente anterior, o Vadielu, já era visto com outros olhos, maltratado em renovações, era minado no dia a dia. A questão do Cássio ir para o banco de reservas, ela não passa só por o Cássio não estar no melhor da carreira dele, estar longe do auge, etc. e tal. Passa por o goleiro que estava no banco ser um goleiro muito promissor, com muito potencial, e todo mundo já tinha visto isso. Também. Passa por ele ter uma sombra chamada Carlos Miguel, por isso que acabou indo para o banco. Se ele não segurasse o Rojão, até por exclusão, a camisa era do Cássio de novo. Isso não aconteceu. Agora, como instituição, o Corinthians precisa tratar melhor esse tipo de coisa, como todo clube precisa tratar. Mas no Corinthians especialmente, eu sei porque quando eu fiz o filme do Centenário, eu entrevistei a maioria dos jogadores. E quando eu falo que é o clube da mágoa, é que todo mundo tinha uma história triste para contar sobre sua saída. Mas nesse momento, professor, o que o Corinthians pode fazer para melhorar esse final do Cássio no Corinthians, quando o Cássio recebe uma proposta do Cruzeiro para ir embora, para ser titular num grande clube, num gigante do futebol brasileiro, quando ele está numa situação desconfortável para ele, que ele está no banco de reservas, um goleiro que pelo jeito não vai dar brecha para ele voltar. O que o Corinthians pode fazer mais? Agora não pode fazer muita coisa. Pode igualar 3 anos de contrato e nessa história toda, na prática, quem sai ganhando é o Cássio. Mas ele Sim. Você acha que o Cássio quer 3 anos de contrato para ficar na reserva? Não, 3 anos Não de quer, contrato, professor. um plano de transição para alguma coisa lá dentro. Ele quer jogar ainda, professor. É. Você já está pensando na transição, É que eu acho ele que- virar dirigente, virar técnico. Ele quer jogar, ele tem uma proposta. É que nem fizeram com o Fábio na época do Cruzeiro, né? Ia dar 3 meses e algum planejamento aí para ele encerrar a carreira. Para O jogar no problema Cruzeiro. não é só querer jogar. Se hoje você falasse, Cássio, a gente tira o Carlos Miguel e te dá a camisa, talvez ele não ficasse. Ele não se sente mais em casa, Então ele é não isso que eu sente tô mais que falando. ali é a O casa que o dele. Corinthians pode fazer, então? Não, agora não pode fazer nada. Podia ter feito antes, né? É isso. Cuidado dessa transição com um pouquinho mais de carinho, separado essa questão política, chamar o cara para falar, ó, você é importante aqui, as pessoas se sentirem incluídas, sabe? Isso é muito importante, principalmente no caso dele, ele deve ter discutido isso muito com a esposa. A esposa dele é uma corintiana fanática. Eles se conheceram por causa do Corinthians. Eu acho que o Negócio de rede social, de computador. Agora, a vida não é só isso, como o torcedor pode pensar. Acho O que cara tem que estar à vontade para trabalhar. Tem a questão política que o Eugênio citou, você está falando dos dirigentes, da história do Corinthians com alguns ídolos, né, do passado, mas tem muito a questão da torcida. A torcida estava chiando muito com o Cássio, né? Não, e hoje a gente vive um tempo é só- de rede social que é uma loucura. Ah, né? bom. E aí os é outra dirigentes conversa. muitas vezes são No movidos estádio pelo que a nunca teve torcida esse fala. negócio aí que é falado. Na rede social a gente não sabe porque rede social, até porque nem se sabe quem às vezes está na rede social, quem está no computador, quem está no aparelho móvel. Agora, no estádio, nunca se ouviu assim, crítica ao Cássio, vai ao Cássio. Pelo contrário, sempre se ouviu. Você ele fica lá até meio ovacionado. constrangido, né? Exatamente. Meio pensando 2 vezes antes da vaia, porque sabe do tamanho dele. Por falar em rede social, A maioria da rede social, o pessoal que critica, detona, humilha os jogadores aí nas redes sociais, nunca nem viu o estádio pessoalmente. Então, relevem isso aí. E eu acho que é questão de dias, talvez horas. Tomara, né? Porque essa novela já, pra nós já basta, né? O anúncio oficial do Cássio no Cruzeiro. Mas entrar em campo de fato pelo Cruzeiro só quando abrir a janela. Só quando abrir a janela. O Cruzeiro tem que trazer o mais rápido possível ele para a toca. Isso já pode fazer para já ir treinando, pegando o ritmo de jogo e tal, para quando puder inscrever o Cássio nos campeonatos, ele já chegar como titular. Muito, mas muito melhor do que saiu do Corinthians. Ainda mais agora com a chegada do Robertinho, preparador de goleiros. Ele foi preparador de goleiros do Tri
do Tetra do Brasileiro, do Penta e do Hexa da Copa do Brasil do Cruzeiro. Mas que o Cássio no Cruzeiro jogue por mérito. Por mérito. Se tiver mal, que saia. Não seja titular por causa de contrato. Assim como já vimos aqui no Cruzeiro. Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.